Apocalipse capítulo 3, eu começo a ler o versículo 7. Apocalipse 3, eu começo a ler o verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos dê a sua palavra, amém? Às vezes eu sou apresentado para uma pessoa, e quem me apresenta diz assim: ele é pastor, mas não é desses pastores que você está pensando. E eu acho que deve ter acontecido com você, de você falar: eu sou evangélico, mas não sou desses evangélicos que você está pensando. Ou você tem uma dificuldade quando uma pessoa fala assim: você é crente, ou você é evangélico, e você fala: sou, mas não do jeito que você está pensando. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe um ser evangélico que você acha que é, ou um tipo de ser evangélico que você acha que você é, e um tipo de ser evangélico que você acha que a outra pessoa acha que você é. Pelo menos tem dois tipos: um que você acha que é, e um que está na cabeça, um que está na forma de enxergar o ser evangélico da outra pessoa com quem você está falando. É sobre isso que essa carta aqui, a igreja de Filadélfia, fala para nós hoje à noite. Porque essas diferenças, eu sou evangélico desse tipo, não sou do tipo que você está pensando, essa diferença entre ser evangélico tipo A, tipo B, tipo C, elas existem por causa das diferentes maneiras como nós lemos a Bíblia Sagrada, como nós interpretamos a Bíblia Sagrada. Dependendo da maneira como você lê e interpreta a Bíblia, você vai ser um evangélico tipo A, tipo B, tipo C, ou sabe lá que tipo de evangélico você vai ser. Então aqui eu queria mostrar para você como é que a gente pode ler a Bíblia, e como que a gente lendo a Bíblia gera essa confusão da identidade do que é ser cristão ou do que é ser evangélico. Primeiro deixa eu contar para você essa carta aqui, tentar traduzir a carta para você. As cartas sempre começam com uma apresentação de Jesus. E toda a apresentação que é feita a respeito de Jesus nessas cartas, porque são 7 cartas, essa daqui é a 6ª carta que nós estamos estudando, sempre a carta começa com uma apresentação de Jesus. E essa apresentação de Jesus é uma referência tanto ao que o Velho Testamento dizia que seria o Messias, quanto a maneira como Jesus é apresentado no capítulo 1 desse livro de Apocalipse. Toda vez que ele manda uma carta para uma igreja, ele está dizendo que esse que está falando com o anjo da igreja é o mesmo que João, o apóstolo, viu na ilha de Patmos e caiu quase como morto. E então Jesus foi lá e falou: não temas. Então a carta sempre começa com uma apresentação de Jesus. Aqui, nessa carta a Filadélfia, ele é o santo verdadeiro e o que tem a chave de Davi. A chave de Davi é uma referência a Isaías 22, 22. O Messias teria a chave de Davi. É um sinal de autoridade,
de domínio, de poder, de soberania. O que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Então ele é que manda na situação. Então assim está apresentado Jesus. Depois Jesus faz um comentário sobre a igreja. Um elogio, uma crítica. E depois Jesus fala para essa igreja, à luz da crítica ou do elogio, o que é que ele pretende fazer. Aqui para a igreja de Filadélfia ele disse: você, eu conheço, você tem pouca força, mas você tem sido fiel, tem guardado a minha palavra. E você está debaixo de perseguição, e você está marginalizada. Você, igreja em Filadélfia, é fraca. Você é uma igreja que está fora do jogo. Você não é vista, você não é incluída. Você não pode entrar na cidade. Você está marginalizada, você está na periferia do que realmente acontece na cidade. E esse pessoal da sinagoga de Satanás é que fechou a porta na sua cara. Você não tem força nenhuma. Mas aguenta firme. E eu vou chegar aí logo, e eu vou visitar essa cidade, e eu vou visitar a sua igreja, essa igreja de Filadélfia, e eu vou fazer o seguinte: todo mundo aí que está perseguindo você, vai se prostrar aos seus pés e reconhecer que eu te amo. E eu vou fazer mais, eu vou fazer com que você seja uma coluna no templo do meu Deus, no santuário do meu Deus. Eu vou escrever o nome do meu Deus em você, eu vou escrever em você o meu novo nome, eu vou escrever em você também o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém. E quando tiver uma situação aí de conflito, uma grande tribulação, eu vou guardar você do mesmo jeito que você me guardou. Então, aguenta firme aí que eu estou chegando, e todo mundo vai saber que eu te amo, e você vai ser vitoriosa no final. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, como é que a gente pode ler essa carta? Porque isso aqui foi, eu só repeti o que está dito. Agora a gente pode ler assim, olha. Eu sou filho do rei. O meu Deus é o mais poderoso de todos. Ele tem uma chave que quando ele abre ninguém fecha, e quando ele fecha ninguém abre. E o meu Deus, ele abre portas para mim. E você que fica olhando para mim, desdenhando de mim, você que ridiculariza a minha fé, você que não crê no meu Deus, você que não segue o Evangelho, um dia você vai estar aqui, ó, no meu pé. Você vai se prostrar no meu pé, e você vai reconhecer que Deus me ama e que eu sou especial. Quando eu digo assim, olha, eu sou evangélico, mas não como você está pensando, o que eu penso que ele está pensando? Eu penso que ele está pensando o que o Brasil inteiro está pensando quando liga o rádio, liga a televisão, lê o jornal, vê revista. Porque nós, os evangélicos, eu também sou evangélico, sou pastor de uma igreja batista, também sou evangélico. Então nós, os evangélicos, nós antigamente éramos traço, nós não aparecíamos nas pesquisas. O Brasil, uma nação hegemonicamente católica, apostólica, romana. Mas teve um determinado momento, por alguma razão, que nós evangélicos aparecemos nas pesquisas, e nós somos milhões e milhões de brasileiros evangélicos. E teve um momento em que nós, que éramos absolutamente anônimos, nós começamos a comprar rádio para tudo que é lugar do Brasil. E aí quando você vai viajar, se você tem o hábito de ir na estrada ouvir rádio, aí você está ouvindo rádio, aí tem um pastor falando, aí daqui a pouco começa a chiar, você muda, acha outro pastor falando. Aí você muda, acha outro pastor falando, aí você desliga. Mas o que acontece é que em qualquer lugar do Brasil que você ligar um rádio, tem um programa de um pastor falando. De madrugada, então, nem se fala. Você ligar, ficar com insônia de noite, vai ter um pastor falando no rádio para você ouvir. Você liga a televisão, olha, nós não apenas compramos horários na televisão, nós já estamos comprando canais de televisão. Nós não apenas estávamos anônimos, mas nós começamos a nos tornar notícias,
mas agora nós somos notícia de primeira página nos jornais do nosso país. Nós ocupamos a fala, a conversa, nós estamos polarizando, nós estamos causando no Brasil, nós evangélicos. Nós vamos na Luciana Gimenez, nós vamos no Ratinho, nós vamos na Globo, nós estamos causando. E nós estamos causando, e os nossos templos que eram pequenininhos, agora eles estão grandes. E as nossas igrejas que eram acanhadas, elas estão virando catedrais. Por exemplo, nós evangélicos, vai fazer o quê? Construímos a casa de Deus no mundo. O templo de Salomão na cidade de São Paulo é a casa de Deus no mundo. Eu estava assistindo na televisão o pastor falando, você que é da religião A, B ou C, aqui é a casa de Deus, não é de nenhuma religião, aqui é a casa de Deus, nós vamos fazer uma casa para Deus. Então nós somos demais no Brasil. E olha, nós temos a verdade, porque quem não concorda com a gente está enganado, está no erro, está na rebeldia, está fora da visão. Nós temos o comportamento correto, nós temos a moral correta, nós temos a ética correta, nós queremos assumir tudo, as telecomunicações, as comunicações, a comunicação de massa, nós queremos penetrar, nós queremos assumir o poder no Brasil, nós estamos elegendo vereadores, deputados, estamos elegendo prefeitos, nós temos já ministros, nós vamos ser presidente qualquer dia, nós evangélicos, nós vamos tomar o poder, nós vamos transformar o Brasil numa sociedade evangélica. Nós somos demais. Então, quando eu digo para uma pessoa, eu sou evangélico, mas não sou como você está pensando, então, é isso que ela está pensando. Que eu sou uma pessoa especialíssima para Deus, que o meu Deus, com Ele ninguém pode, porque Ele abre e ninguém fecha, e Ele coloca a porta para mim. Porque, olha, inclusive, se você ainda não recebeu uma palavra dessa, alguma coisa está errada na sua vida. Mas alguém já deve ter chegado para você e falou, tem uma palavra de Deus para você. Deus quer te dar uma chave. Deus vai te abrir uma porta. É isso aqui, ó. Porta que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. E eis que ponho diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E isso quer dizer que quando a gente está no apuro, no aperto, nós que somos o povo escolhido, especial de Deus aqui no Brasil, nós os evangélicos, que nascemos para ser cabeça e não cauda, nós que somos filhos do rei, Deus vem em nosso socorro imediatamente. Você é pobre porque quer, porque você pode vir aqui. Aqui na nossa igreja a gente não faz isso, mas se você vier para cá, para a nossa igreja... Olha, você que está quebrado financeiramente, com a sua padaria falida, você vai daqui a pouco ter uma franquia de padaria. Você que não tem nem carro, daqui a pouco você vai ter 3, 2. Você que tem um marido aí, sangue ruim, daqui a pouco você se livra dele, abre seu salão de cabeleireiro, minha filha. Você vai deslanchar. Porque é isso que a gente ouve no rádio, é isso que a gente ouve na televisão, é isso que a gente vê acontecer no palco da igreja evangélica. É Deus abrindo porta para evangélico e dando chave para evangélico, é uma coisa beleza. E outra, você sofre porque quer, porque pare de sofrer, venha para cá. Pare de sofrer, venha para cá. E olhe que eu posso ler na Bíblia isso, não está escrito aqui. Vocês riam da gente, né? Vocês falavam que a gente era Bíblia, que a gente era pobre, que a gente era ignorante, que a gente isso e aquilo. Agora, ó, vocês estão se arrastando no nosso pé. E reconhecendo que Deus ama, mesmo aqui nesse Brasilzão todo, ama nós, os evangélicos. É bom você vir para o nosso lado, senão o rodo vai passar. Beleza? Pode ser assim. Você pode pregar o evangelho dessa maneira. E pode ler a Bíblia dessa maneira. Mas você pode ler a Bíblia de uma outra maneira. Você pode ler a Bíblia de uma outra maneira, Deus dizendo assim, a igreja em Filadélfia, você é fraca, mas você é fiel. E vai chegar o dia,
quando as pessoas vão reconhecer você pela sua fidelidade. E as pessoas vão descobrir que Deus ama você. E eu também vou reconhecer a sua fidelidade. Vou tornar pública a sua fidelidade. E as pessoas vão descobrir que vocês são amados por mim. Porque o que eu sublinhei nesse texto, farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo você, versículo 9. Essa palavra saltou para o meu coração e me fez enxergar tudo isso que eu acabei de descrever como nosso cenário religioso evangélico. E aí eu lembrei de alguns textos da palavra de Deus, e me lembrei como é que eu leio a Bíblia Sagrada, como uma experiência com o amor de Deus, como uma experiência de ser encharcado, inundado, visitado pelo amor de Deus. Isso é que é o singular no Evangelho de Jesus. Porque Jesus está dizendo assim para essa igreja que está à periferia de Filadélfia: eu vou aí, eu vou visitar essa cidade, eu vou visitar esse caos, e eu vou me revelar para você, e nesse dia vai ficar claro o meu amor por você. Aí eu imaginei a seguinte situação: Jesus lá no trono dele, e um anjo chega para ele e falou assim: Jesus, o senhor está vendo o caos que está em São Paulo? E Jesus diz assim: eu estou vendo. O senhor está vendo que tem uma igreja sua lá em São Paulo? Sim, eu estou vendo. O senhor não acha que a gente tem que dar uma mexida nas águas lá em São Paulo e fazer aquilo mudar um pouco? Jesus diz: acho. E eu vou fazer já. Em breve eu vou fazer. E o anjo diz: quando? Aí Jesus fala: agora. E Jesus levanta do trono e diz assim: faz o seguinte, cadê os pobres? Chama os pobres. Vem para cá. Cadê os marginalizados, o pessoal da periferia aí? Vem para cá. Cadê o pessoal que não estudou? Vem para cá. Todo mundo sem diploma aí, vem para cá. Junta aqui comigo. Não quero ninguém que seja chefe, só quem é empregado. Vem. Aí Jesus vai juntando aquela turma toda. E o anjo diz assim: o senhor vai fazer o que com esse pessoal? O senhor, desculpa eu perguntar, mas o senhor vai fazer o que com esse pessoal? O senhor acha que o senhor vai mudar São Paulo com esse pessoal? Aí Jesus ia virar para o anjo e falar assim: tu não lê a Bíblia, né? O anjo ia dizer assim: que parte da Bíblia o senhor está se referindo? Ele falou: estou me referindo, por exemplo, a Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, que Jesus diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque se os milagres que foram feitos aí, tivessem sido feitos em Tiro, em Sidom, em Sodoma, em Gomorra, provavelmente eles tinham se convertido. E quando Jesus percebe que ele visitou cidades com poder e com milagres, e essas cidades foram absolutamente indiferentes à mensagem dele e a ele, Jesus em Mateus capítulo 11 faz a seguinte oração: eu te louvo, meu Pai, porque foi do teu agrado ocultar os mistérios do teu reino aos poderosos e revelar o teu reino aos pequeninos. E Jesus provavelmente mandaria que você e eu lêssemos de novo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, que esse texto eu faço questão de ler. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte.
e escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que não é nada, para reduzir a nada o que pensa que é alguma coisa, a fim de que ninguém se vanglorie, e que toda a glória seja dele. Jesus nos mandaria, por exemplo, ler Tiago capítulo 2, versículo 5. Por acaso Deus não escolheu os pobres para revelar o seu evangelho? E olha que Tiago capítulo 2 é um capítulo muito indigesto da Bíblia Sagrada. Porque a gente fala assim, que Jesus disse assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Ok, a gente até interpreta como pobre de espírito, mas em Tiago capítulo 2 não é possível interpretar como pobre de espírito. Capítulo 2, versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas por que vocês desprezam o pobre? Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome de vocês e o meu nome que vocês invocam? Ele não está falando aqui de pobre de espírito, ele está falando de pobre. Então, quando você vê a origem da igreja de Jesus, de acordo com o que a Bíblia Sagrada está dizendo, é que Deus faz uma opção pelo pobre, pelo fraco, pela vítima. E aí eu fico pensando o seguinte, que na hora que Jesus está recolhendo, pobre, segundo os padrões do mundo, pobre segundo os padrões do mundo, que ele fala que não foi os sábios, foram os loucos, que a mensagem que nós pregamos não é uma mensagem que é tida como inteligente, é uma loucura. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus nasceu da Virgem Maria. Vocês ainda acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria? Fala, a gente acredita, vocês são tudo ignorante. Fala, a gente é. A gente acredita nessas, a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e vocês são tudo ignorante. Fala, a gente é ignorante. Você é muito inteligente, você não consegue entender essas coisas. Ele diz aqui, os que não são de nobre nascimento, não tem sobrenome, não é de família tradicional. Agora imagina Jesus falando assim, eu vou visitar São Paulo e eu vou manifestar o meu reino em São Paulo, e a cidade de São Paulo, que está um caos, ela vai ver o meu amor brotar, surgir quase que do nada, sinais de esperança, de justiça, de misericórdia e tal, e o meu amor vai ser derramado por essa cidade e por essa igreja, e nessa igreja, e através dessa igreja para essa cidade. Aí Jesus começa a reunir o pessoal, os pobres, aí o anjo fala assim, Senhor, não há um certo erro de estratégia na sua pretensão de impactar a cidade de São Paulo? O Senhor não devia estar chamando o pessoal de comunicação de massa? O Senhor não devia estar chamando o pessoal assim das universidades? O Senhor não devia estar chamando o pessoal do Palácio do Planalto, o Palácio do Governo? O Senhor não devia estar chamando os poderosos, os ricos? O Senhor não devia estar chamando aquele pessoal das famílias tradicionais da cidade de São Paulo, aqueles sobrenomes assim que a gente vê no jornal e na revista Caras? O Senhor não devia estar chamando esse pessoal? E Jesus fala assim, você não entendeu. Você não entendeu. O anjo diria assim, mas Jesus, o Senhor quer transformar a cidade com os pobres, quando na verdade o Senhor devia pegar os poderosos políticos, os intelectuais, os formadores de opinião, os artistas. O Senhor tinha que pegar o pessoal que é dono, o banqueiro, o Senhor tinha que pegar banqueiro, o pessoal da grana, o pessoal mesmo poderoso em São Paulo. E Jesus ia falar assim, o quê? Para transformar São Paulo? Mas esse pessoal aí não quer transformar São Paulo. Porque São Paulo para esse pessoal aí está bom demais. Eles acham que São Paulo não precisa mudar.
Esse pessoal que tem sobrenome, que tem dinheiro no banco, que tem diploma, que tem carreira, que é bem sucedido, que está por cima da onda e que se acha maravilhosamente inteligente, esse pessoal não quer mudar nada. Aliás, esse pessoal não presta nem atenção em mim, esse pessoal não me enxerga. Aliás, esse pessoal acha que não precisa de mim. Ele diria assim para o anjo: você nunca leu na Bíblia, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É isso. Por isso é que a igreja é composta pelas pessoas que vêm do nada. E essa é a grande ironia da igreja. E uma coisa que eu aprendi, porque me disseram, e quando eu ouvi isso, eu falei: é verdade isso daí? E quando eu tenho 30 anos de vida vida pastoral, eu vejo isso acontecer. É o seguinte, ó, a cidade de São Paulo está cheia de madame, com um monte de cirurgia plástica já feita, fazendo psicanálise, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, tomando café sozinha às 11 da manhã, e a empregada doméstica lavando a louça, a empregada doméstica que é da Assembleia de Deus, está lavando a louça dizendo: Senhor, tem misericórdia dessa dona aí. Senhor, tem misericórdia dessa madame, tem misericórdia dessa casa, Senhor, esses meninos tudo perdido, esse meu patrão que é um louco desvairado, Senhor, vem aqui, manifesta o teu amor para eles, faz esse pessoal enxergar Jesus, revela Jesus para eles, Senhor. A cidade de São Paulo está cheia de festa badalada, mas é festa de alegria falsa. E não é verdade que a vingança do pobre é a alegria? Para você ir em determinadas festas, você tem que escolher sapato, camisa, bolsa, batom, o carro que você vai. É um negócio assim, que você tem que escolher com quem você fala, do lado de quem você senta. Aí o outro cara, e está todo mundo assim, querendo causar uma boa impressão, querendo fazer comentário inteligente e tal, fingindo que entende de vinho na festa, um negócio assim, ridículo. Mas aí você pega a laje do lado, tá um churrascão, o pessoal de bermudão, e aquela música, aquela alegria e tal. Sabe por quê? É porque os valores estão invertidos. E sabe qual é a maior vergonha? É que nós, os cristãos evangélicos, caímos nessa mentira de achar que nós vamos causar um impacto na cidade de São Paulo se os políticos se converterem, se a cambada evangélica, quer dizer, a bancada evangélica fizer diferença em Brasília, que nós vamos causar diferença no Brasil se nós tomarmos de assalto a TV Globo, se a gente rivalizar e a gente conseguir fazer sabe? Jesus está falando: escuta, vocês acham que eu preciso desse pessoal todo aí? E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já acreditei nisso, pessoal. Eu já acreditei tanto nisso, porque me ensinaram o seguinte, que ninguém pega uma luz e acende e coloca embaixo da cama, coloca num lugar alto. E lugar alto, sabe o que me ensinaram que era? Carreira bem-sucedida, diploma universitário, riqueza, prosperidade, poder político, poder de influência, aparecer na televisão, ser famoso para poder testemunhar muito. Aí você vai ver o Brasil. Tem uma igreja evangélica que a gente tem que ficar corrigindo o tempo inteiro. Eu sou evangélico, mas eu não sou isso aí que você está pensando. E tem uma segunda igreja evangélica que está comendo o Brasil pelas bordas, de comunidade em comunidade, de periferia em periferia, um de cada vez. Gente que não quer outra coisa na vida senão ter uma experiência profunda com o amor de Deus. Agora, veja que interessante, como que nós podemos ter uma postura tão incoerente, tão arrogante, tão prepotente, tão estúpida, de um dia olhar para um camarada e falar assim: aí, né, no meu pé aqui, ó, vou esmagar você, você vai reconhecer que Deus me ama. Isso não é uma experiência de amor. Isso não é uma experiência de quebrantamento. Quando a gente tem uma profunda experiência com o amor de Deus, a gente pode ter diploma, a gente pode ter poder, a gente pode ter dinheiro no banco, a gente pode ir em festa chique, a gente pode viajar para onde a gente quiser, porque o que determina quem a gente é o amor de Deus derramado sobre nós. Agora, se a gente não tem o amor de Deus derramado sobre nós,
Nós vamos eleger políticos, nós vamos tomar de assalto os canais de televisão, nós vamos aparecer no jornal e nós continuaremos sendo motivo de piada. Nós continuaremos sendo rejeitados, criticados. Nós continuaremos sendo taxados de prepotentes, autoritários, donos da verdade. Nós continuaremos em guerra. Não é amor isso. É guerra. Nós não estamos declarando guerra ao Brasil. Nós queremos é que o Brasil tenha uma experiência com o amor de Deus. E nós não vamos conseguir isso olhando o Brasil de cima para baixo. E nós não vamos conseguir isso dizendo aos brasileiros: eu sei, brasileiro, o que você quer. Você quer prosperidade, você quer uma vida boa, você quer uma vida bacana, você quer ser alguém na vida, pois torne-se evangélico. Porque o nosso Deus vai abrir porta para você, e a porta que Ele abrir, ninguém vai fechar. Não é isso. O que Jesus está falando para essa igreja de Filadélfia é o seguinte: eu vou revelar em você o meu amor. A cidade de Filadélfia vai descobrir o que é o amor através de você, quando você experimentar o meu amor. Não é quando você conseguir horário na televisão. Não é quando você conseguir eleger um presidente da república. Não é quando você conseguir ser importante aos olhos do mundo. Eu nunca precisei de ninguém importante aos olhos do mundo para fazer no mundo o que eu quero fazer. As pessoas que eu uso no mundo são as pessoas que abrem o seu coração para o meu amor. Porque você sabe, né, que esse negócio de um Deus poderoso não funciona. Não funcionou em Israel. Não funcionou em Cafarnaum, não funcionou em Betsaida, não funcionou em Corazim. Porque o nosso Deus não é um Deus que quer mostrar o seu poder. E não quer mostrar o seu poder para exaltar. O nosso Deus é o Deus que revela-se no amor e nas relações de amor. É completamente diferente. A grande questão é que quando Deus pega alguém do nada e faz desse alguém, aí as pessoas olham e falam: me explica para mim como é que você chegou aí. Aí a gente fala assim: sabe como eu cheguei aqui? Por que eu sou assim? É porque Deus revelou o amor dele para mim e eu descobri que Ele me ama. E quando eu descobri que Deus me ama, tudo na minha vida ganhou outra cor. Eu passei a me relacionar com todas as pessoas e com tudo que eu tenho e deixo de ter de uma outra maneira, porque o amor de Deus fez toda a diferença na minha vida. Quem é você? Eu só sou uma pessoa que Deus ama e que descobriu que é amada por Deus. É isso que eu sou. E é isso que você é. Uma pessoa que Deus ama. Não sei se você já descobriu que Deus ama você. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Para fazer com que essa minha palavra deixe de ser clichê religioso. Eu vou fazer uma pergunta séria para você. O que você prefere? Você gostaria de ser a madame tomando café às 11 horas, antes de fazer a análise? Ou a empregada doméstica que pegou trem, metrô e ônibus para chegar lá para fazer o café da madame? Aquela senhora da Assembleia de Deus, que canta louvor e intercede pela casa toda. O que você prefere? O que você prefere? Ser alguém na vida aos olhos do mundo ou ter uma profunda experiência com o amor de Deus? É claro que o ideal é que todas as pessoas que são alguém na vida aos olhos do mundo tivessem uma experiência profunda com o amor de Deus. E é claro que o ideal é que todos os trabalhadores
que se levantam das periferias todos os dias para fazer essa sociedade e essa cidade funcionar, e que fazem o seu trabalho, sendo pobres, marginalizados, ignorados por essa cidade, mas cheios do amor de Deus, é claro que o ideal seria que eles também tivessem uma casa digna, saúde para os seus filhos e a sua família, escola para os seus filhos e a sua família. Foi de partir o coração quando eu estava lá na periferia do Rio de Janeiro, conversando com os líderes de comunidade de bairro, líderes comunitários dizendo: pastor, sabe a água que abastece o Rio de Janeiro, de onde sai? Sai daqui. Só que aqui tem racionamento, na Zona Sul não tem. O ideal seria que a Zona Sul tivesse uma experiência com o amor de Deus. E que o pessoal do racionamento de água, que conhece a Deus, mas não tem água, tivesse água. Mas isso é o ideal. Enquanto a gente não está no ideal, o que você prefere? Morar na Zona Sul, onde não tem racionamento de água? Ou morar na periferia e ser uma pessoa encharcada do amor de Deus? Porque é o que me parece, a nossa igreja evangélica brasileira se vendeu ao espírito de época. Ela não convida mais as pessoas para que tenham uma profunda experiência com o amor de Deus e se percebam como filhos e filhas amadas de Deus. Ela convida pessoas para que usem Deus, para que elas, pessoas, se tornem alguém na vida. Não vale nada ser alguém na vida sem ter uma experiência profunda com o amor de Deus. E quando a gente se torna alguém na vida, mas quando a gente é alguém na vida e tem uma experiência profunda com o amor de Deus, há algo que jamais ocupa o nosso coração: arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, soberba, para a gente tratar os outros de cima para baixo. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Coríntios, capítulo 4, e eu termino lendo para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4. Versículo 7. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que faz você pensar que você é melhor do que alguém? O que é que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se orgulha como se não tivesse recebido? O que o apóstolo Paulo está falando aqui, eu acredito, é o seguinte: se a gente tem algum valor aos olhos do mundo, não tem mérito nenhum na gente para isso. Porque tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. A gente não tem por que se orgulhar de ter o que tem, de ser o que é. O que Deus está falando na igreja de Filadélfia, está falando para nós em São Paulo hoje, é isso. Parem de se preocupar em ser alguém aos olhos do mundo. Parem de usar o Evangelho para que vocês, através do Evangelho, se tornem alguém aos olhos do mundo. Parem de supervalorizar o que vocês têm e que é valorizado pelo mundo. Parem de se julgar especiais. Porque tudo o que vocês têm é fruto da minha graça, do meu amor. Fui eu que dei. Por que você se orgulha tanto? Como se você tivesse conquistado e feito por merecer. O que eu quero dizer é que parece que há uma contradição no que o Evangelho nos ensina e na maneira como nós estamos tentando ser igreja no mundo. O Evangelho nos ensina que Deus nos tira
da nossa pouca força, da nossa fraqueza e do fato de não sermos nada, revela em nós o seu amor, e pessoas encharcadas do amor fazem diferença onde quer que estejam, sejam ricas, sejam pobres, sejam altas, sejam baixas, sejam gordas, sejam magras, não interessa, a encharcada do amor de Deus vai fazer diferença. Deus nos tira do nada e faz a gente até se tornar alguma coisa. Mas o importante é que no processo Ele quer revelar o amor dEle em nós e para nós e através de nós. Deus não quer nos tirar do nada para nos tornar alguém. O nosso convite é: venha para uma experiência profunda com o amor de Deus. E o que você vai ser depois disso? Você vai ser uma pessoa que vai fazer diferença onde você está. E as pessoas vão reconhecer que Deus ama você. E aí você vai ter a oportunidade de dizer para elas: mas Deus ama você também. Isso que eu tenho, isso que eu sou, não é porque eu sou melhor do que você. Não é porque eu consegui e você não conseguiu. Não é porque eu conquistei e você não conquistou. Isso que eu tenho, isso que eu sou, foi Deus que me deu, porque Ele me ama. E eu não dependo do que eu tenho e do que eu sou, eu dependo é do amor de Deus. Eu trocaria de lugar, de ser alguém aos olhos do mundo, para ser desprezado aos olhos do mundo, mas cheio do amor de Deus? Essa é a pergunta de Jesus à igreja de Filadélfia. E essa é a pergunta de Jesus a nós, cristãos, evangélicos, e especialmente a nós nesse auditório nessa noite. Então eu queria que nós cantássemos uma oração, ou cantássemos em forma de oração. Sim, sou feliz. Mas por que eu sou feliz? É porque eu fui perdoado. É porque eu sou amado de Deus. É porque naquela cruz Ele revelou o seu amor por mim. Sim, sou feliz. É por isso que eu sou feliz. Eu não preciso ser alguém aos olhos do mundo para ser feliz. Eu peço a Deus que traduza isso para o nosso coração. E que esse evangelho seja multiplicado e espalhado, encontre densidade em nós, através de nós e transborde de nós. Eu peço a Deus que a gente seja um povo feliz. Feliz por causa do amor de Deus. Não necessariamente um povo poderoso, um povo próspero. Um povo que se torna alguém aos olhos do mundo. Mas um povo cheio do amor de Deus e que tem uma felicidade que só Deus pode dar. Esse é o maior tesouro que a gente pode receber de Deus. É ser feliz desse jeito, esse jeito de Deus. Que Deus dê a você essa felicidade, se é que você ainda não tem. Amém.